Vamos orar. Senhor, eu quero te render graças. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer. São 22 horas e 40 minutos, hoje é 5/11/2021, estamos reunidos para aprendermos mais de ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, eu te peço, nos ajude a ensinar, a passar aquilo que aprendemos para os teus filhos, e que possamos, Senhor, ser cheios da tua graça nesse lugar, e que toda a fúria das trevas, todo o poder do mal, toda palavra contrária, dita debaixo de maldição, toda obra do mal, todo poder do maligno, seja aniquilado pela glória de Deus que será envolvida em nós aqui. Em nome de Jesus Cristo, eu te rendo graças, que o Senhor seja glorificado nesse lugar. E nesse momento eu invoco o teu santo nome, para que toda a fúria das trevas seja destruída. Eu invoco o teu nome agora, que o Senhor se manifeste em nosso meio, e que possamos sentir a tua presença de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sente, vamos lá. Eu deixei logo aqui porque assim nós ganhamos tempo a princípio. Eu não vou me demorar no que diz respeito à introdução, mas eu quero que vocês, né, prestem bastante atenção, porque eu procurei, né, coloquei no meu coração fazer um resumo do que será ministrado durante esse período. Nós estamos iniciando 40 minutos mais tarde, né? E ficamos para começar às 22 horas e até às 2 da manhã. E é isso que vamos fazer. Se passar um pouco, não tem problema. Quem vai trabalhar amanhã aqui? Glória a Deus. Que descansam. Mas eles pagaram o preço para isso, né? E não recebe isso como uma resposta para lhe entristecer, não. Eu falo do ponto de vista de líder, liderança, né? Eles passaram por um processo que hoje você está passando, Henrique. E aquele que é funcionário amanhã será patrão. Amém? É isso. E pode receber isso, que antes do meio do ano que vem, Deus trará 2 pessoas para a tua vida. Da Bahia, Sorecandará. Uma vai te vestir uma camisa, e não é porque você precise, mas é porque é uma justiça de Deus que precisa vir. Porque alguém ainda mexe com coisas que não era para mexer. E essas coisas estão no passado. E Deus não se agradou por trás das cortinas, porque Ele vai afastar quem não dá certo e vai trazer para perto quem dá certo. E a outra pessoa, ela vem para somar. É como o salmista diz, né? A resposta de Deus que vem de longe. Amém? Glória a Jesus. É bom porque Deus já começou, né? Agindo nosso. Quem crê aqui, eu vou perguntar diferente. Eu sei que vocês são batistas, mas eu não tenho nada contra, né? Mas é porque eu não creio nos dons. Glória a Deus. Nós temos aqui um grego, né? Amém. É da parte dos reformados também. Tem cara mesmo de ser, né? Agora, se você quiser falar com alguém pentecostal, é só olhar lá para trás. Tá atrás do Lero. Você não levantar a mão. Aí tá certo. Bom, pessoal, vamos começar com essa palavra, autoridade. Eu queria que vocês repetissem comigo, que parece até uma brincadeira, mas não é.
Está no texto, diga autoridade, Autoridade e poder. e poder. Aí nós entendemos poder e autoridade. Aí, do ponto de vista, né, legal, debaixo de uma Constituição, e entendendo um pouco de leis. O que é mais, autoridade ou poder? Ou poder? Quem? Pronto. Diga autoridade. Autoridade. Por quê? Porque a autoridade é um poder contínuo. Ele não acaba. O poder é dado, mas ele pode ser tirado. Então nós temos uma autoridade, nós temos uma lei. E essa lei é a autoridade. Ela traz consigo a justiça, que trabalha junto com o juízo. Mas o juízo ele é bem mais do que a justiça. É por isso que Jesus apresentou a justiça e ele mesmo entrou em juízo. Vocês foram embora, eu acho que foram. Vou repetir. Jesus apresentou a justiça e ele mesmo entrou em juízo. Deixa eu explicar de outra forma. Toda vez que Satanás acusa alguém, ele apresenta a justiça. Porque a justiça é a lei que acusa. Estão me entendendo? E o juízo é a condenação ou a libertação. É a sentença. Então vem Jesus e recebe em si todo o juízo que era para quem? Para nós. Então a justiça não pode ser apresentada a Deus por causa dele. Porque Satanás não tinha com que acusá-lo. Porque ele nunca pecou. Então ele apresenta a justiça e ele faz uma declaração. Diga qual foi. E por causa de vós eu santifico a mim mesmo. Essa declaração quebrou tudo, porque quando ele apresenta a justiça, o mal que era para mim ele toma para si. Então todo o juízo veio sobre ele. Amém? Todo o juízo veio sobre ele. Ele recebeu todo o juízo que era para nós. E o juízo é mais do que a justiça, é a sentença. Lá no jardim, como vocês já sabem, tinha o acusador e o juiz. Mas cadê o advogado? Não tinha o advogado. Deus deu a última sentença, morte. Paulo escreve, e por um só homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Estão me ouvindo? Só que esse homem, tinha uma mulher. Quem quer aceitar Jesus aqui? Esse homem tinha uma mulher. Quem era a mulher dele? Eva. Ok. Quem comeu do fruto primeiro? Você vê algum escrito dizendo o pecado entrou? Não. Ela come e o pecado não entra. Porque o pecado não vem pelo corpo. O pecado vem pela cabeça. Diga. Poder. Então não entrou por ela. Então o que era que a cabeça deveria fazer? Não comer. E ele não comendo, ele fazia o quê? Ele entraria num processo de primeiro Adão e oferecia um sacrifício, entregando a sua vida por ela, e ela seria introduzida. Como ele não fez isso, o pecado entrou. Aí Jesus vem como segundo Adão. Jesus não come do fruto, ele se entrega. Aleluia. Aí quando ele se entrega, a segunda Eva é introduzida. Porque Satanás pensou o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no princípio. Derrubando a primeira Eva, o primeiro Adão está caído. Aí ele vem e mata o segundo Adão. Só que matando o segundo Adão é a destruição dele. Porque quando Jesus morre, que ressuscita, a segunda Eva é edificada. Olha ela aqui. Aleluia. Amém? Então a autoridade é mais que o poder. Amém? A autoridade é um poder contínuo, ou seja, no tempo. E o poder, na verdade, é a capacidade de mandar, de agir. Essa é a diferença simples do poder. Então, diga, debaixo da autoridade, eu tenho poder. Vocês estão... Nós estamos fazendo Alguém comente aí, tá?
falar alguma coisa, você que está assistindo em casa, né, para a gente saber quem é. Amém? Ok, vamos lá. São mais ou menos umas 14 classificações de demônios no deserto. Demônios perigosos do deserto. Mas os piores são classificados em 2. As serpentes e escorpiões. Amém? São demônios perigosos que há uma representação deles. Pode. Sei. Pronto, veja, eles são noturnos. Eles gostam de lugares frios. E eles se alimentam de insetos, certo? Noturnos. Então, ele gosta de lugar escuro. Então, escorpião é o que está em trevas. Eles se alimentam do quê? De insetos. Então, é um tipo de demônio que nos enxerga como insetos. Que vem para transferir o seu veneno até o ser humano. E transferindo o veneno até o ser humano começa a agir como ele. Aí você diz, sonhei com escorpião. O escorpião lhe picou? Ele estava onde? Via. Não chegava. Então, tem alguém próximo de você que está agindo traiçoeiramente. Pronto. Você vê que ele age com o quê? O ferrão dele está onde? Ele pode prestar atenção. Ele não pica sem antes agarrar. Isso. Aí veja. Não, mas pastor, eu entendi que essa parte de traição, uma pessoa traiçoeira é diferente do traíra, embora as duas coisas andem juntos, né? Mas eu aprendi que traição é quando a gente sonha com serpente. Então eu quero deixar gravado isso aqui, eu não sei se eu falei, porque alguém pode dizer, não, eu sonhei com uma cobra me perseguindo, ela estava me perseguindo. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A cobra está te perseguindo, você é crente, né? Então você está fugindo de uma obra. Você está fugindo de um ministério. Estão me entendendo? Não é isso. Aí Moisés fugia da cobra. Moisés fugia do ministério. Porque não venha com essa que serpente. Ah, serpente é o diabo, o animal tal lá, né? O diabo tem nada a ver. Deus criou todos os animais. Vocês vão entender isso aqui. E Deus tem o controle de todos eles, de todos os seres viventes da terra. Amém? Aí Satanás encontra uma lacuna. Por exemplo, veja, você já viu, né? Em batalha espiritual tem muita coisa, gente, porque tem muita porção. Uma pergunta, o que é que faz? Ó? Você diz assim, ó, tem demônios que eles querem acabar com a tua história. Aí quando você começa Deus começa a aplicar em você, através da tua oração, o discernimento de espíritos, ele pode agir nos sonhos. Aí você sonha com traça. E o que é que a traça faz? Ela come por trás dos quadros, ou seja, acaba com a tua história. Aí é alguém que está por trás de você desfazendo o que você faz, meu. Mas olha, isso é outro caminho. Eu sei que fala de batalha espiritual, mas vamos seguindo aqui. Amém? Eu respondi em sua pergunta? Amém. Tem alguma traça aqui? Não, Mateus Alves não é a traça. Mateus, então,
Eu não sei mexer nesses telefones de rico. Tá no grupo fechado. Ó, Jadilson está aqui, né? Matheus Alves está aqui. Matheus é do interior de São Paulo. Girlane entrou. Tem agora 5 pessoas com o Henrique que está aqui, né, no celular. Então vai falando aí que eu vou. Agora eu estou vendo. Eu não sei mexer em celular de rico. Amém? Vamos lá? Não amém por causa da brincadeira, mas amém. Por que some os comentários? Autoridade, vamos lá. Então, diga 2 classificações de demônios no deserto. Aí, perca essa ideia de que deserto é prova, tá? Tira da tua cabeça esse negócio. Estou passando por um deserto. Vai ver se eu estou na esquina. Aí, se disser para mim, eu vou dizer, mas eu aprendi diferente. Aprendeu errado. Não, Deus me livre. Guarde-me Deus, eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu passo o dia inteiro fazendo isso aqui. Eu estou diante de Deus, então não estou brincando. Quem aparece é Ele. Deserto é algo sobrenatural na vida de um crente. Primeiro detalhe. Quando o povo estava cativo no Egito, na escravidão, Faraó oprimindo, Moisés veio como libertador, livrou eles e levou para onde? Então, do cativeiro eles foram para onde? Então, deserto significa livramento. Primeira parte. Diga, deserto é livramento. Onde foi que Deus encontrou com eles? Lá no Egito ou no deserto? Então, diga, deserto é encontro com Deus. Certo. De onde que o maná veio, o pão do céu? Ele veio no deserto ou lá no Egito? Então diga, no deserto tem pão do céu. Tem pão do céu. Aleluia. Estão entendendo? Então quando alguém disser, estou passando um deserto, diz, rapaz, eu queria passar. Então é coisa boa, né? Claro. Depende, né? Por exemplo, depende de quem está. Não, veja só, de quem está te ouvindo ou quem está falando. Quando você passar isso para a pessoa vai interpretar de outra forma. É como você agora. Achou que deserto é prova. Porque no deserto não chove. Gente, no deserto tinha uma nuvem que era água de dia. Acho que vocês não entenderam, não, pelo amor de Deus. Deus manda um sair do deserto, ele diz, vai para o deserto para fazer uma festa. Quando sai do Egito, foi boa. A palavra dele, o encontro com Deus, que depois eles vão dizer assim, olha, toda vez que vocês colherem, porque eles passam 40 anos no deserto, e o maná cai por 40 anos. Quando eles chegam na terra, eles vão abrir a terra a primeira vez. Abrir a terra para plantar. Quando eles lançam as primeiras sementes, Deus diz, para o maná. No deserto eu mandei de cima, agora eles vão comer de baixo. Aí o que foi que Deus fez? Lá aos 40 anos, Deus disse, olha, durante 5 dias eu vou mandar o maná de madrugada. Então, de madrugada o maná caía. Quando o sol ia nascendo, ele descongelava, né, aquela geada. Então eles não sabiam o que era, aí gritaram, o que é isso? No aramaico, né? Manhu. Aí, o que é isso? Dali eles entendiam, né? Passaram a botar, era o gosto de pão com mel. Agora, se você comer pão com mel por 40 anos, o que acontece com você? Deixa eu falar para vocês aqui, quem come o mesmo tempero todo dia, estou falando literalmente, acontece o que com você? Fala, crente. Enjoa. Não enjoa? Eu vou trazer algo para vocês aqui agora. Amém. Diga,
Eu não sei, rapaz. Não é isso, é... Pelas visitas, porque vocês mesmo não merecem não, né? Vocês creem no poder de Deus? Aleluia. Presta atenção, ó. Diga, até o quinto dia Até o quinto dia era uma porção só. era uma porção só. Quando chegou no sexto dia, Quando chegou no sexto dia, Deus disse, Deus disse: vai cair dobrado. Aleluia. Sexto dia é sexta-feira. Certo? Primeiro dia da semana, domingo. Então, quinto dia, quinta-feira. Sexto dia, sexta-feira. Aí Deus disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, no sexto dia a porção é dobrada, se você me obedecer até o quinto dia. Agora isso aqui sou eu que estou dizendo. No sexto dia eu vou mandar 2 vezes. Só que ele disse o seguinte, ele disse, olha, uma porção é para você, porque eu sei que você precisa. E a outra, você vai preparar para o dia seguinte. Porque no sétimo dia eu não vou mandar o maná. Então deixa preparado. Ok? Ok. Isso, diga, por 40 anos. Diga, pão amassado com mel. Sabe o que foi que Deus fez? Eles pensavam numa comida e o gosto era Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. o da comida. Mas isso aqui é para quem crê. Ah, pastor, não está na Bíblia. A porção aqui é dobrada. Aleluia. Aleluia. Alguém pode ser misericordioso comigo e trazer café para mim aqui? Pegue uma xícara lá dentro, por favor. Não, e essa, me dá isso aqui eu vou mostrar aqui no vídeo, pessoal ver. Veja, Pode pegar a cinta, cinta. eu estou oferecendo uma comida sólida, aí o camarada traz uma mamadeira. E ainda tem um coraçãozinho. Vem cá, evangelista. Venha cá, evangelista, para o povo lhe ver. Eu preciso que o povo lhe veja, né? Veja, gente. Pode ser o... Quando você olhar para ele, se vocês vierem para a formatura, e eu creio que vocês virão, quando vocês olharem para ele, é o da mamadeira. Toma, pode sentar. Só não vai Né? conseguir com nivelada no discurso. Glória a Deus, irmão. Sinta. Isso aqui foi com a capa de Elias. Então, continuando. Diga, sexto dia. Sexto dia. Então, no sétimo, o maná não vinha. Aí o que foi que Deus fez? Quando chegou na terra, ele disse, agora vamos fazer diferente. Vocês vão fazer um memorial. O memorial é o sétimo dia. Só que o sétimo ano é o que é. Então, ele disse, olha, no sétimo dia, vocês não vão trabalhar. Então, até o sexto dia vocês trabalhem, no sétimo dia não trabalhem. É um memorial. Quando chegava no sétimo ano, eles não podiam trabalhar o ano inteiro. Porque eles faziam, né, entregavam um dia para Deus semanalmente e... Obrigado. Obrigado também. Quando chegava no sétimo ano, eles tinham que ficar sem plantar. Então você entende o seguinte, diga, o sábado era o ano inteiro. Então, para quem não sabe ainda, então domingo era sábado, segunda era sábado, terça era sábado, quarta era sábado, quinta era sábado, sexta era sábado. O ano inteiro era sábado. Pegou 7 anos, completou 7 anos. Até o sexto ano eles trabalhavam, porque eles plantaram. Aí Deus determinou o seguinte, o maná deixou de vir, né? Então ele disse, agora o alimento de vocês não virá mais de cima, mas sim de baixo. Né? No deserto, diga o quê? A confiança é inteiramente em Deus. Se você não confiar em Deus no deserto, você sofre.
Então aí você pense, quando disser, estou passando pelo deserto. Aí eu pergunto, confiando ou sem confiar? É para ficar meditando. No deserto também tem serpentes, né? É a primeira classe. E você percebe o seguinte, veja, porque aqui vocês já escreveram isso aqui? Então deixa eu falar isso aqui, deixar para o final e eu apago aqui, tá? Vou ficar aqui desse lado, ou melhor, desse. A questão aqui é a queda, né? E as classificações. Veja, na parte A eu tenho o céu superior, que tem seu nome, né? Eporâneos. Então, nesse lugar, há os anjos eleitos. Amém? Vocês precisam entender essa definição. Só rapidamente, não vou ficar muito tempo aqui não. Parte B, regiões celestes, céu intermediário. Não dá para ser visto ao olho, a não ser que Deus te arrebate. Esse céu intermediário é chamado de Messorâneos, onde estão anjos caídos. Anjos caídos são diferentes de demônios. Não confunda anjos caídos com demônios, porque o anjo caído, ele está no céu intermediário. Aí aqui, ó, céu inferior, Aurônios, demônios. Então, veja, é a queda, né? Então, porque aqueles não têm legalidade para estar. Porque foi o que a gente aprendeu. Né? Isso é coisas que nós já ouvimos. Né? O passaporte para estar no tempo é um corpo. Então, eles são ilegais aqui. Então, veja a queda. Ó. Anjos caídos, demônios. São 3 céus. Amém? Então, veja. Anjos caídos, demônios. Claro que esses anjos, eles não vão cair mais. Eles foram eleitos, certo? Então, para quem não sabe ainda o que é eleição dos anjos, rapidamente. Eleição. Todos os seres, Deus criou imortal. Quando Deus cria a eternidade, ele cria a eternidade com um propósito. Mas aí ele cria os seres imortais. Então, ele define em 3 partes. O que é mortal, o que é imortal e o que é eterno. Então, entende isso aqui, ó. Para quem não sabe ainda. Mortal, início e fim. Imortal, início e não tem fim, segundo o que é mortal. Eterno, nem início nem fim. Certo? E Deus, Pai da eternidade. Estão me entendendo? Então, quando a gente diz que Deus é eterno, nós estamos rebaixando Deus, que Ele é mais do que eterno. Ele é Pai da eternidade. Amém? Amém. Bom, segura isso aí, certo? Então, vamos lá. 3 partes. Quando Deus cria os anjos, ele cria eles imortais. Diga, imortais. Ok. Então, Satanás se rebelou. Imortal se rebelou. E no que ele se rebela, Deus o expulsa. Quando Deus o expulsa, Deus elege os anjos. Aí, diga, o que é eleição? É converter, né, de imortal para eterno. Sair do estado imortal para o estado eterno. Satanás não é eterno, ele é imortal. Isso é muito importante vocês entenderem isso. Quem está em casa também. Aprender isso. Satanás não é eterno, ele é imortal, ok? Diga amém. Amém. E nós somos o quê? Mortais. E ele é o quê? Aí ele olha para nós e não consegue entender. Diga o quê? Hã? Porque em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro da gente. Aí como que um ser que é mortal tem a eternidade dentro dele? Aí diga, quando que ela se manifesta? Ela começa a se manifestar quando você levantou a mão e disse, eu aceito. Aí, ó, quando houver o arrebatamento, a ressurreição, não haverá uma transformação. O ser que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. O ser que é mortal será revestido da imortalidade. Ok? Imortalidade.
Só que quando nós chegarmos lá, nós vamos comer do quê? Quando comer, a gente passa para o estado. E o que foi que ele fez com Eva? Disse, não coma daquele, coma desse. Aleluia! Tá devagar, Beto. Tá devagar. A segunda Eva vai comer o fruto certo. Dá um nó nas tripas, mas depois você aprende. Eu estou falando para uma classe de bacharel, né? Estão fazendo um curso bacharel em teologia. Então, pastor, mas não fiz nenhum básico. Aí vai aprender, mano. Você não está aqui por obra do acaso. Desculpa o calor, gente. Desculpa o calor. O ventilador lá em cima quebrou. Depois eu vou ver a possibilidade de estar pondo um ar aqui. Né? Quem foi que fez Céu. Mateus Alves, não Está... confia em Deus do deserto só. Autoria minha, meu amigo. Eu vou perdoar pela caneca. Glória a Jesus. Gente, Maico tá aí. Olha, Calado. ele disse que ficava pra Saiu do serviço agora, né, Maicon? Ele disse que ficava pra Saiu do serviço agora, tá cansado. Calma, deixa eu por isso que eu atrás. Eu queria que vocês, juntamente comigo, Se a minha palavra for mais poderosa. orassem pela vida do pastor Wantes para ele voltar para Jesus. O pastor Wantes está afastado, gente. É. Tem alguma coisa. Márcio, põe a mão na cabeça dele. Tá não, né? Tem certeza? Absoluta? É? Não julgue o profeta pela profecia, viu? Amém, minha filha. Como é que a gente faz uma pergunta? Esse céu aí intermediário, no caso aí são os anjos caídos, certo? Certo. Ele tem esses títulos, anjos caídos. Se eles virem para a terra, né, com a legalidade do corpo, eles se tornam demônios. Isso, só que assim, eles não assumem um corpo. Eles agem no corpo. Até assumir um corpo é possessão. Tá? Então, mas vamos por partes. Vamos lá. O primeiro anjo a virar demônio é Satanás. Isso. É o primeiro a virar demônio. Ele sai desse estado para esse, e desse ele vem até esse. Certo? Só que entenda esse princípio. Satanás não manifesta-se aqui por acaso. E ele não é besta de fazer isso por acaso. Você vai ver na Bíblia que ele vai se manifestar, e eu vou mostrar isso nessa parte aqui, ó. A face de Deus revela Satanás. Nós estamos nessa. Ele vai se manifestar 4 vezes na história. O restante são mentirosos, que eu vou mostrar aqui, que manifesta-se fingindo ser ele. Daí vem discernir os espíritos, ok? Então, o primeiro anjo a virar demônio é Satanás. Leia para mim rapidamente, ou acompanha em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Verso 1, diz, ora, a serpente era o animal mais astuto. Então, esse animal astuto, ele era do campo, certo? Não era um animal doméstico. Deus criou animais do campo e os animais domésticos, ok? Então, ele não era um animal Do jardim. do jardim. Evaldo Guedes, Deus abençoe, meu filho. Então, glória a Deus pela vida dele aí. Glória a Deus! Pela vida do Mateus também. Glória a Deus! Meu Deus, baixou o tom. Diga, glória a Deus pela vida do Mateus. Glória a Deus! Marcelo, Deus abençoe, meu filho. Nunca mais tinha lhe visto por aqui, Marcelo. Marcelo, diz qual é a cidade que você mora? Evaldo, Estados Unidos. Marcelo é São Paulo também. Ele é professor de teologia. Amém? Amém. Cara humilde, né? Está estudando aqui com a gente. Porque não dá para ficar com o dedo aqui, porque esse celular do Henrique é celular de rico.
Né? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no... Tô brincando, Henrique. Tome café mesmo. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto. Isso, astuto, no nosso dicionário em português, quer dizer hábil para enganar. É a primeira palavra que vem. Né? Isso. Aí o texto diz, né? De todos os animais do campo. Então você percebe que é no campo que Abel é morto. Então Satanás não vai só agir com a serpente que é do campo. Ele vai atrair Abel para o campo e vai agir em Caim, né? Em Caim não. Vai agir com Caim. E Caim arremete e mata Abel. Onde? No campo, ok? Então, autoridade, eu queria que vocês repetissem o que está escrito aqui. Diga comigo para autoridade é um controle. Então, o que foi que Adão perdeu? O controle. Porque Deus deu para Adão, diga o quê? A autoridade. Isso. Ele recebeu autoridade. E o poder está abaixo da autoridade. Então, Adão recebeu autoridade. Autoridade. Então, ele pede esse controle. Aí aqui é que está o segredo. Veja só, eu vou clarear as ideias de vocês. Quando Satanás se manifesta, ele se manifesta num corpo do quê? Certo. Ele age, repete comigo, no campo. Certo. E ele usa um animal de onde? Onde é que Moisés está quando Deus chama Moisés? Porque ele está pastoreando o quê? Diga, ovelhas. Aí Deus, para provar que a serpente não é usada por ele, diga como? Ou melhor, não é de autoridade do diabo, porque o diabo não tem autoridade. Ele tem um poder. Só que esse poder é exercido ilegalmente. Vocês diga, poder exercido ilegalmente. Aí Deus começa a contrariar o diabo. Querem saber como? Moisés não sabia. Diga o quê? Diga, Moisés não sabia. Mas ele carregava uma serpente. Aleluia! Ela tem uma serpente que cura, né? Então, se escute, nós vamos caminhar, meu. Não, pode falar, não tem problema não. Ele carregava uma serpente e não sabia. Aí você percebe que lá atrás o diabo vai agir, no coração de Faraó. Eu vou matar todos os meninos. Sim ou não? E aí, ele consegue matar Moisés? Não. Porque aquele menino vai carregar uma serpente. Eu digo, não estou entendendo, pastor. Aí Deus olha para ele e diz assim, que tens nas mãos? Aí ele diz, uma vara. Uma vara. Aí ele achava que era uma vara, mas era uma serpente. Aí Moisés está o tempo todo com a serpente na mão e não sabe o que é. E o que é que Deus vai dar para Moisés? Controle. Oh, meu Deus do céu. Diga, eu vou pegar uma porçãozinha do que Adão perdeu e vou dar para Moisés. E essa porçãozinha, diga o que foi que fez. Abriu o mar. E isso, só foi tocar a água da rocha. Estão me entendendo? Aleluia! Bom, então, veja, Deus vai agindo com serpentes. Então, o primeiro a Deus agir, contrariando o diabo,
Diga Moisés. Então, veja Êxodo capítulo 4, versículo 2 e 4. Diga. Você falou que a cobra já foi feita no campo. Usa o animal do campo. E aí ele, através de Caim, chama Abel para o campo. Para o campo. Então ele chama Abel para um lugar que ele tem livre acesso para depois matá-lo. Ou livre acesso não, ou outra palavra de... O lugar dele, né? O lugar dele, a área dele, o lugar que ele manuseia bem. Ali. Bom, Ele matar Abel. isso. Só para você ter ideia, quem está do seu lado aí é jogador de futebol, né? Quando um time joga na casa dele e você vai jogar na casa do outro time, como é? É fácil? Por quê? Então o time tá. Então o campo é a casa de Satanás. Por quê? Porque você está só. Por isso que a Bíblia diz, é melhor andar de dois. Aleluia! Aí quando o camarada cai, ele está onde? Vocês estão me olhando com um olho de peixe morto, meu. Fala alguma coisa, Claudine. Eu lembrei que teve um detalhe Eu lembrei que tem alguma... Tá presente esse? Será que esse carregador meu carrega o seu? Eu vou tomar um café. Para lembrar todo mundo café. Pessoal, desculpa aí, viu? Tem um menino aqui que está precisando receber uma descarga. Esse aqui carrega o seu? Ah, é por isso que eu digo, tá vendo aí? Está descarregando. Eu lembro que tinha o seu. O notebook? Tá lá em cima. Eu boto, ele fica travando porque eu acho que é o mesmo Face. Fica travando, é. Eu colocava aqui no notebook, mas aí eu saí, esqueci minha senha e ficou aquela bagunça toda. Êxodo capítulo 4, versículo 2 ao 4. Pode falar, Léo. Eu lembrei que tinha alguma coisa, quando o senhor falando de serpente, eu lembro que tinha alguma coisa que o senhor falou, que eu não vou lembrar agora exatamente o que era. Que Moisés pegava a serpente pela cauda, qual era o motivo? Bom, até aqui. Agora? É por causa da, né? A vara. Êxodo capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Ó, mas o Senhor Jeová disse: que tens em tua mão? É pergunta. Aí Moisés responde: uma vara. Você está carregando a serpente, mas não tem controle. Disse Deus: lança ao solo. E a lançou ao solo. E converteu-se em uma, diante da qual Moisés... Quando você não tem controle, você foge. O que foi que Adão fez quando perdeu o controle? Fugiu. Quando Deus procurou ele, a voz de Deus ecoou no jardim, que Deus sabia onde ele estava. Adão, aí, por que te escondesse? Verso 4. Então lhe disse o Senhor: estende a tua mão e toma pela cauda. Puxa ela pela cauda. A cauda pertence ao corpo da serpente. Sim. Isso, pertence ao corpo da serpente. Então toma ela pela cauda, e ele estendeu a sua mão e tomou a serpente pela cauda e tornou-se em sua... Ok, agora ele sabe o que tem. Porque tem gente que não sabe o que tem. Eu vou dizer de outra forma. O Espírito Santo nunca foi dado a um anjo. Deus, na carta aos Hebreus, através do apóstolo Paulo, diz assim: a qual dos anjos Deus falou alguma vez: assenta-te à minha direita? Jesus sentou à destra do Pai. Ele tem um trunfo chamado corpo. E o próprio Cristo diz: aquele que vencer, em Apocalipse, dali é que se assente onde? Então, diga: o trono
que Satanás almejou vai ser meu. Aleluia. Glória a Deus. Então, desde o princípio. Aí você nota, se Deus enviasse o Espírito Santo e o Espírito Santo tomasse posse de um anjo, a palavra já foi dita, seria possessão. Porque anjo não tem corpo. Então ele não deu para o anjo. É por isso que o diabo fica olhando para você e diz, não entendo nada, porque como é que esse pó, ele chama de lixo, recebe o Espírito Santo. E essa eternidade de Eclesiastes que eu falei, que Deus cria e coloca dentro da gente, ela é acessada pelo Espírito Santo, não por nós. Então o homem morre, nasce e morre sem aceitar Jesus e não acessa a eternidade. Como é que eu acesso a eternidade? Não é que eu me torno eterno. Mas, veja, com um pedacinho da eternidade, fale. Com um pedacinho da eternidade. A enfermidade que podia matar, não mata. Isso. Tudo aquilo que é perecível torna-se. Misericórdia, me dá água para eu jogar para cima aqui. Tudo aquilo que é perecível. É como, diga, por exemplo. Isso, Maicon. O maná diante da arca, ou seja, diante de Deus, ele apodrecia? Não. Era Adão antes do pecado. Não tinha condições nenhuma de Adão adoecer, de Adão morrer. Não tinha condições nenhuma. Estou falando isso, a gente foi orar, acho que por Chayane, sábado. Eu estava com um problema nas pernas. Quando a gente começou a orar, A menina lá da igreja? veio algo no meu coração dizendo assim: a enfermidade não faz parte do reino. Então ela não pode ter legalidade nem estar aqui. Entendeu? É como se a gente pudesse. Não tem impacto com a eternidade. Não tem impacto com o reino. A enfermidade. Ela não pertence. Porque lá não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter nada disso. Então, a gente tem que orar pensando nisso. Se a gente é do reino, então tem que sair fora. Se você for convidado para expulsar um demônio e na hora você demonstrar medo, fique em casa. Glória a Deus. Eu já demonstrei medo. Se o medo subir ao teu coração, aí ele é medo. Porque o medo é a fé do diabo. Porque eu posso sentir, mas ter é outra coisa. É quando sobe ao coração, ele toma conta, aí manifesta, ele te domina, aí você perde o controle. Ó, diga essa frase comigo. Quem tem o controle, carrega uma vara. Mas sabe o que é, fala. Então recebe essa autoridade em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar para ver se você desperta. Você vai voltar para sua casa de madrugada e amanhã é o 7º dia. Nós vamos virar o turno da 0 hora para o 7º dia. Quem está em casa também. Quando você chegar em casa, tudo aquilo que trouxe desgosto, angústia, aquilo que trouxe dor, será convertido em alegria. Você vai receber algo novo. Eu estou falando isso e é sério. Uma porta agora está aberta. Aquilo que estava sendo dificuldade vai ser motivo de alegria na sua vida. Aleluia. Repete comigo. Quando o homem toma o controle em suas mãos, Satanás não pode enganá-lo, nem vencê-lo. Então pega aí pela fé, segura o controle. Pega pela fé, rapaz. Pergunta de Mateus Alves, essa serpente ela pode significar um ministério? Também. Mas não é sobre isso que estamos falando agora. Pode fazer isso aí, filho. Tá? Gostei. Ok? Vamos lá. Ó, diga comigo. Os demônios e Satanás tentam imitar
mas logo são descobertos Mas logo são descobertos. e também são destruídos. Também são destruídos. Porque quem sabe o que tem, Então, assim, nós estamos num campo. Mas Jesus, quando nasceu, mostrou de quem era o campo. Aleluia! Meu Deus. Porque os pastores estavam onde? E a glória foi envolvida onde? No campo. Ele mostrou isso. Eu tenho controle sobre o campo, sobre a serpente. Aleluia. Aleluia. Diga, na minha mão, fale. Na minha mão Tem uma vara. tem uma vara. Não é imitação, Não é imitação. é vara. É vara. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Por quê? Veja. Êxodo capítulo 7. Antes de você ler, deixa eu dizer para você, porque você vai logo identificando. Satanás não usa vara, ele usa bastão. Então tem muita gente no nosso meio usando bastão, e é isso, e muitos estão pensando que é vara. Porque o bastão vira cobra. Ele imita muito bem, ele fala em mistério, ele profetiza, ele canta e até encanta, né? Prega como ninguém, mas está carregando o quê? Um bastão. O bastão vira cobra. Mas eu não vejo esse bastão sendo tomado de volta depois que torna cobra. Eu vejo uma cobra que era vara engolindo o bastão. Aleluia. Estão me entendendo? Então, quando a gente tem um controle e sabe o que tem, nós não somos enganados. Então, nesse princípio de autoridade, eu quero que você entenda o que foi que Deus deu em suas mãos e pare de passar como é que chama quando a gente passa para o outro? Né? Transferir o que é de responsabilidade sua para o outro. A sua marca não é a dele. A vez dele vai chegar em outro tempo ou em outro lugar, mas a sua é agora. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode dizer, bote ele, veja se Deus deixou. Moisés está dizendo, manda quem tu quiser na tua frente, porque aí Deus está dizendo, não é você, rapaz. Aleluia. Aleluia. E ficou aquela conversa. Aí Deus diz, então tem teu irmão Arão aí. Aí é quando Deus piora a situação de Moisés. Diga quando. Que é aí que Deus vai dizer, então tu serás como Deus e ele será como profeta. Porque eu queria fazer assim, eu sou Deus, tu seria o profeta. Mas como tu não quisesse, tu vai ser como Deus. Agora quando o cancão piar, vai piar pro teu lado. Eita, Senhor. E não foi? O povo queria apedrejar quem? Moisés. Quando você rejeita, Deus dá mais autoridade ainda. É por isso que quem diz que não quer ser pastor, eu não quero. Deus está dizendo, tá certo, você não quer. Tem gente que já tá quase querendo. Olha pra ele, papai. Olha pra ele, papai. Tem uns que acham que Deus tá dando e quer virar aquele. Primeiro aprenda os principais rudimentos que a Bíblia ensina, para poder chegar a esse nível. E pelo menos procure uma cidadezinha que não tenha igreja nenhuma e abra uma lá. Esse é um fundamento. Aí você pode ser consagrado a apóstolo, segundo a Bíblia. Se não... Ele já disse que não queria ser pastor, se eu falar isso agora. Foi consagrado. Você é pastor. Dá para ver em você que você é. Né? E isso não é jogando confete, não. A gente sente isso. Eu nunca te ouvi ministrar, mas a questão do pastoreio, né, não vem através daquela fala ou de um bom orador. Está na mão. É o cuidado. Amém? Amém. Porque pastor não mata ovelha. Ele vende a lã. Ele não tosqueia, ele leva para os tosqueadores.
No ministério, quem são eles? Em outra ocasião eu falo. Aí é brincadeira, né? Amém? Olha o texto, veja. Êxodo capítulo 7, versículo 10. Estou tentando não deixar você dormir. E olhe que agora é só 11h35. 23 horas e 35 minutos. Êxodo capítulo 7, versículo 10. E Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E Arão lançou a vara diante de Faraó e de seus servos, e a vara tornou-se em... Mas Faraó chamou em seguida os seus sábios. Quem são eles? Feiticeiros. Está cheio de feiticeiros na igreja. Meu. É sério, Henrique. Um montão deles, nós vamos descobrir aqui um pouquinho de quem são. Se você souber de alguém, depois do que você vai aprender aqui, comece a chamar o camarada. Tu é um feiticeiro. Não diga isso, não faça um negócio desse. Não. Você vai entender que ele é. Ok? Amém? Amém. Se tiver algum aqui, nós vamos morar na cabeça dele, né? Vai deixar de ser. Então veja. Mas Faraó. Tudo só para Claudinho no final. Verso 11. Mas Faraó chamou em seguida os seus sábios e feiticeiros, ou seja, os magos do Egito, que também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada um deles lançou o seu, os quais se converteram em... Mas a vara de Arão tragou... Bastão. É bastão. É bastão. O quê? Em serpente. É porque o que já é, não precisa converter-se. Porque a vara era uma serpente. Tá tudo bem, Dimas? Isso. Isso. Mas ali já era. Ok? Aí você... Então eu vou deixar isso gravado, porque a maioria de vocês... Não, a maioria não. Uma minoria já ouviu isso aqui. Isso aqui é para quem crê, né? É uma partezinha. Aí você vai dizer, mas isso não está na Bíblia? Pode ser uma heresia? Gente, presta atenção. Quando vocês estiverem mais ou menos com 1 ano e meio, eu vou começar a passar alguns livros que vocês vão precisar comprar para vocês passarem a estudarem eles. Por quê? Porque é necessário que vocês também conheçam os extras, né? Por exemplo, tem livros que falam a respeito de assuntos que não são explicados na Bíblia. Porém, isso é para o seu conhecimento. Não é para você estar pregando nos púlpitos das igrejas. O que é para o seu conhecimento, você está fazendo a formação teológica. Então, eu vou pegar isso aqui e vou guardar, né, para o meu conhecimento. Houve sabedoria de Salomão que ele só liberou quando estava para morrer. Leia os 12 capítulos de Eclesiastes que você vai ver isso aí. Ele só liberou quando estava para morrer. É. Se eu falasse tudo que eu penso, né? Estão me ouvindo? Então veja. Porque Moisés não quis. Deus não disse, tu serás como Deus e ele será como profeta. Então a vara era para estar na mão de Moisés. Então a vara
Ó, diga a vara. Veja, o texto do capítulo 4 vai dizer: e Moisés estava com a vara de Deus na mão. Então, não pertencia a Jetro, porque foi Jetro quem passou o bastão. Só que esse bastão de Jetro foi entregue por Jó. Isso é outra história. E Jó pegou de quem? Dos caminhos de Abraão. Por quê? Dos caminhos de Abraão. Porque Jó, ele vem depois de Abraão e ele é contemporâneo. Jó é amigo de um filho de Abraão, né? Chamado, no caso não, o filho de Abraão é o Eliú. No caso, Suá é o pai do Eliú. Então, Jó é amigo do Eliú. O Eliú é o amigo mais jovem de Jó. E quem é Suá? É o filho de Quetura. Depois que Sara morreu, né? Ela teve... Abraão teve filhos com Quetura, e um deles é Suá, e ele teve um filho chamado Eliú, foi amigo de Jó. Então essa história aqui, Jó colonizou Uz, é furada, porque Jó é bem depois de Abraão, mas é contemporâneo dele, né? Porque vem dessa linhagem. Estão me entendendo? Então veja, assim como a árvore da vida, a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, eu, pastor Zeca, eu me responsabilizo pelo que eu vou dizer agora. Creio que Deus pôs lá, porque, diga, era um fruto. Aí você sabe qual fruto era? Não, Deus não disse. Mas eu tenho, não é a maçã. Isso é a história que inventaram. Mas eu tenho, né? Eu creio nisso, por isso que eu me responsabilizo de falar isso aqui, né? Simples. Olha o galo cantando. Só que não é galo. Né? Só corrigindo, não é galo. Vocês estão num curso. Não é galo, não é galinha. Jesus está falando galo, não. Tá? O galo lá é uma trombeta romana. Não tinha galinheiro nos dias de Jesus. Na região lá, depois, né, Jesus vai passar em lugares onde eles criavam porcos, eles criavam galinha. Por isso Jesus vai usar, né, a palavra que ela vem lá de trás, claro, nas entrelinhas, né? Quantas e quantas vezes Israel não quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos, né? Amém? Então o que é que eu estava dizendo? Sobre a árvore da vida. Pelo amor de Deus. Jesus. Nem você me ouvindo, você voltava. Dá um cascudo nele aí, meu. Lucas, você está bem? Michael, eu te conheço. Você está calado porque está com sono, né? Licença aqui. Tisias. Uma vara é um pedaço de árvore bruta, mas um bastão tem que ser trabalhado por mãos de homens. Quem disse isso? Quem disse foi Jadilson. É Jadilson, é o diácono Jadilson. Amém? Glória a Deus. Amém? Escutem. Vocês saíram? Não falei de intervalo, não. Né? Bora, venham. Eu não sou misericordioso assim, não. Deus fez algo comigo hoje. Eu já fui buscar. Era nada. A palavra endemoniada. A palavra mais boa. Chega ainda, assim, Mais boa, melhor. mais branda, né? Eu aprendi com o passar do tempo, a gente aprende a ser maleável. E entender, né? Sentar no lugar dos fracos.
Vamos lá, ó. Prestem atenção no que eu vou dizer. Depois do dilúvio, Moisés... Depois do dilúvio, diga Noé, oferece um sacrifício ao Senhor. Ok? O que é que a Bíblia diz? Que Deus sentiu o cheiro e se agradou. Fala, se agradou. Ok, é como se, por exemplo, Deus tivesse tomado o tempo e colocado aqui dentro dele para ele sentir o tempo em que Noé passou. Porque para Deus não foi nada. Estão me entendendo? Só que aí é um novo mundo. Fala, diga, é um novo mundo. É ousado, ele não sabe já não bastava na fé. Quando ele passou, Você vai engolir isso aí, certo? Engula. Não se engasgue, não. Então, só que após o altar, ele plantou o quê? Uma vinha, presta atenção. E a vinha, certo? Ele tomou do líquido e se Ok, então houve uma fermentação, sim ou não? Então é o sumo da uva guardado. Eu tenho um suco de uva aí que o Hélito fez. Se você tomar isso, só da uva, ele que faz. Só uva. Ele sabe fazer o processo. Isso, deixei guardado numa parte. Tome, você vai ver. É álcool puro. Quer dizer, né? Está fermentado. Guardei uma parte. Ele fica alcoólico, no caso, né? Ele vai embriagar. Então, Noé tomou e ficou nu. Ficou nu. Isso. Embriagou-se e ficou. Ou seja, a nudez é uma vergonha. É o que Satanás quer fazer com o homem. Aí você vai ver que Israel vai tornar-se do mesmo jeito lá no deserto. Porque quando Moisés desce, né, o povo está diante do bezerro, né, fazendo orgias, e eles estão como? Nus. Porque se embriagaram. Você vê que o carnaval traz o quê? E a nudez vem pela embriaguez, né? Então, quando ele tomou do fruto, certo? Ele tomou do fruto. O fruto, ele é uva, porém o suco da uva faz bem, mas ele fermentado embriaga. E se ele embriaga, ele faz o homem perder os seus sentidos. Ou seja, Deus não te chamou para perder os sentidos. Ele te chamou para ser sóbrio. Então, por isso que eu digo que o fruto da árvore da vida era a uva. Aí, por que eu digo isso? Porque todo aquele que Deus separava, ele dizia, não vai comer da videira. Por exemplo, Sansão não vai comer. Aí, não vai tomar nada que venha do fruto da vida. Aí você percebe que o outro, né, por intermédio de voto, é Samuel. E o anjo aparece para Zacarias e vai falar a respeito de João Batista. Diz, não vai comer da uva. Todo aquele que Deus quer separar. E por que Deus separa? Porque Israel está passando por um processo difícil com a uva. Aí Deus quer tirar alguém diferente. E para ser diferente, não pode comer da mesma coisa que o outro come. Vocês estão me entendendo? Então você não come da mesma coisa que o ímpio come. Espiritualmente falando. Amém? Por que eu estou indo por esse caminho? Diga por quê. Por causa da vara. Porque não sou, agora, essa parte fui eu, agora não sou eu que penso assim, que a árvore, né, perdão gente, a árvore da vida não, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma uva. Uva, por quê? Ela tanto tem o bem nela como o mal nela. Ela serve para saúde ou embriaga, certo? Agora sim, a árvore da vida, falando, corrigindo, que eu tinha falado que a árvore da vida era essa, não. A árvore do conhecimento do bem e do mal.
É a uva, corrigindo. Então, a árvore da vida, não só eu, mas como vários teólogos que também conheço, crê que era uma amendoeira. A árvore da vida, que Deus pôs lá, porque era uma árvore. Certo? Isso. Não, é duas. São características, né? Não são 4, é 2 características, né? 2 árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro que é o mundo inteiro que Deus criou. Ele criou o homem fora do jardim e põe nele. E pôs o Senhor Deus o homem que criou no jardim. Então o homem não foi feito no jardim, criado no jardim. Foi feito fora. E Deus o pôs no jardim. E o jardim é no Éden, não é do Éden. Então o mundo inteiro foi criado. Só que Deus criou um jardim e pôs Adão lá. E Adão saía do jardim. A do conhecimento do bem e do mal. Que eu creio que é o cacho de uva. Por causa da separação depois que Deus faz com os homens. Tirando, né, dessa questão da uva. Certo? Aí veja. A árvore, isso, a árvore da vida, não só eu, mas também outros teólogos creem que era uma amendoeira. Por quê? Veja, presta atenção que tem uma trajetória. Quem é o primeiro pastor? Abel. Espiritualmente, o pastor tem que ter uma vara. E literalmente, certo? Então, se o homem não come do fruto, o que é que Deus faz? Pega um pedaço de um galho e leva contigo. Tem plantas que nós pegamos, isso é só um princípio, nós pegamos e nós tiramos um pedaço e plantamos, né? Chamamos de quê? De uma muda. Aí Deus fez o quê? Disse, pega uma muda e leva com você. Aí ela foi passando de mãos em mãos. Passou pela mão de Jó, e Jó era sacerdote. Quando chega nos dias de Jetro, Jetro é sacerdote e não tinha sacerdote, diz o texto, sacerdote midiano. Aí Moisés vem, aí Jetro passa o bastão para ele. Quando Deus olha para Moisés e diz, o que é que tu tem nas mãos? Olha quem está com ela, né? Aí identifica o sacerdote. Aí ele diz, uma vara. Ele diz, não é certo, vou te mostrar o que é. Aleluia! Ok. Aí você percebe que lá na frente, isso é de Deus, lá na frente, o texto diz no capítulo 4, e Moisés estava com a vara de Deus na mão. Lá na frente, o que é que Deus vai fazer? Diz, enterra as varas aí, vai. Aleluia! Aí qual é a que floresce? Né? Que estava na mão de Moisés, que é de Deus. Aí ele fortalece a tribo de Levi, e o texto diz que ela brotou gomos e deu amêndoas. Então, de que era a vara? Isso. Aí Jeremias está olhando assim, aí Deus diz, o que é que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus vai pedir para ele colocar onde? Dentro da arca. Depois Deus vai pedir para ele tirar. Estão me entendendo? Aqui é o processo. Coloca, enterra Cristo na sepultura. Terceiro dia, floresceu. Aleluia. Dentro da arca é Cristo subindo aos céus. Aí diz, toma de volta. Tá, olha ele voltando. Glória a Deus. Mas isso é só um pequeno entendimento. Amém? Não creio nisso, tem problema. A amendoeira ela dá mais fruto da oliveira. Você leu isso ou alguém disse para você? Não. Ela produz um tipo de azeite, mas o azeite que é extraído virgem, no caso, o primeiro azeite é o azeite puro. Você não vê nenhum sacerdote usando para unção azeite de amêndoa, mas sim de oliveira. Ela tem fruto, essa vara da amendoeira? Tem, o fruto é amêndoa. Amêndoa, né? Amêndoa. Amém? Vamos lá, ó. Deus tem autoridade sobre todas as coisas, sim ou não? Sim. Ok. O que foi que Deus fez? Deus enviou contra o povo serpentes. Lá no deserto, certo? Veja. A Bíblia chama de serpentes
ardentes. Ou seja, eram serpentes muito venenosas. Pum! Camarada Bey. Então, muitos israelitas morreram, né, por conta da mordida das serpentes. Aí Deus fez o seguinte, em Números capítulo 21, versículo 8, o Senhor falou a Moisés dizendo, ó, faz uma serpente como as serpentes ardentes aí, e a põe no alto, num haste, num poste. Ficava em cima assim. Era um poste de madeira. Ai, meu Deus. Sim, toda vez que ela picava, Satanás dizia, matei mais um. Aí, quando ela mordia, olhava para a serpente, vê só, é como ela está lá. Você poderia olhar para outra, por exemplo, é claro que não vai aparecer duas cobras, mas estou dando um exemplo aqui. A cobra que te mordeu, você olha para ela, você é curado? Não. Diga o que é isso. Quem te fere, se você olhar para ele, você não é curado. Agora, quando você fita os olhos em Cristo... Aleluia! Então, a serpente representava quem? Cristo, meu. Então, quando te morde, você tem que olhar para a cruz. Ele estava numa haste, era uma cruz, e era de madeira. Você está comparando a serpente a Cristo? Não, eu estou comparando com a autoridade. Quando você olha para a autoridade, o poder se manifesta em você. Aprenda isso. Isso. Agora vamos lá, para a gente poder começar de verdade, Marcos capítulo 16. É exaustivo, mas é uma vigília. Então, você veio e você não está aqui por obra do acaso, nem coincidência, não. Tá? Capítulo 16. Acharam? Versos 17 e 18. Olha o que Jesus vai dizer. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Estão comigo? Amém. Em meu nome expulsarão, falarão novas línguas. Meu Deus do céu. Isso aqui é para os reformados de plantão. Certo? Falarão o quê? Novas línguas. Pegarão em serpentes. Como Moisés. Oh, Jesus. Não é uma coisa literal, gente. É a autoridade que Deus está dizendo. Olha, toma aí. Vou fazer você trabalhar, né? No caso, a autoridade é Cristo, o poder Ele dá para você. Então, Ele manifesta uma autoridade através da sua vida, pelo poder que Ele concede. Então, aí Ele diz assim, ó, pegarão em serpentes, diga, como Moisés. Como Moisés. Porque você tem um controle. Você passou a entender o que você tem na mão. Aleluia. Eu vou ficar um pouquinho aqui. Diga, como assim entender o que eu tenho na mão? Como assim entender o que eu tenho na mão? É entendendo o que está em você. Aleluia. Quando você compreende o que está em você, você vai saber que o que está em você é mais do que um anjo, é mais do que um demônio. É mais do que qualquer coisa existente na terra. O que está em você é mais do que o delegado da Polícia Federal, é mais do que o governador, é mais do que o presidente. O que está em você é o próprio Deus. Você não sabe a autoridade que Deus te deu investindo poder em você. Sabe o que é isso? É eu chegar na minha casa, como eu já fiz, e bater aqui, ó, nas paredes. Eu estou debaixo de um teto. Eu moro aqui e o Senhor mora em mim. Então eu posso manifestar através das palavras que o Senhor tome posse também da minha casa. E faça a sua vontade. Diga como? Me ajude a achar as dracmas que eu perdi. Deus vai trabalhar na tua vida e o que está apertando vai folgar.
Ó, darai a sombra. Eu vou profetizar. As bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 virá sobre a tua vida. Escute isso aí. Tu sabe o que é isso, Dimas? Bendito serás quando entrares e quando saíres. O fruto do teu ventre, ou seja, as tuas gerações, estão me entendendo? O que virá depois de Débora, certo? O fruto do seu trabalho, vocês, ó, escute. O fruto das tuas vacas, está me entendendo? Das tuas cabras, das tuas ovelhas. Emprestarás a muitos e não pedirás emprestado. Teus inimigos virão contra ti para te acometer. Por um caminho virão, por 7 vão voltar. Aleluia! Diga, tem mais? As nações saberão que tu és chamado pelo nome do Senhor. E terão medo de ti. Não é você, diga, é Ele. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Engraçado é que nós estamos em Cristo, né? E Ele tem autoridade. Através de nós estarmos nele, nós executamos autoridade e poder, né? Porque nós estamos nele e Ele concede os dois ao mesmo tempo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu filho, quando Deus começar a falar pela sua boca, você continue. Sei que os olhos, 2 olhos me contemplam, mas não pode entender nem discernir o que eu faço. Eu fui quem assinalei e marquei um encontro convosco. Estou vindo com colírio hoje aqui. Estou vestindo nu e aquecendo aqueles que estão com frio. Por causa da vossa vontade e do vosso coração, eu vos visitarei, como visitei Daniel no cativeiro, e o chamei de muito amado. Assim eu vos chamo. Não preocupeis o vosso coração, porque eu nunca vos deixei e sempre estive com vós. A dor que sentiram eu também senti. Celebro hoje no vosso coração a minha vontade. E deixo um sinal neste seminário como memorial a vós. Alarguei as tendas, finquei as vossas estacas. Vocês esticarão as cordas. Abram as vossas mãos. Eu, o Senhor, manifesto-me e declaro e anuncio aqueles que me temem, aqueles que me ouvem, falarão e andarão, tocarão e sentirão, porque não falarão por si, não andarão por si e não tocarão por si. Eu, o Senhor, vos ordeno, falem por mim e eu farei. A porta que estiver fechada, eu vou escancarar. O cadeado que estiver trancado, eu não vou abrir, eu vou quebrar. As correntes e os grilhões que prendiam, eu estou quebrando.
Aqueles que me ouvem temam e tremam e andem diante de mim, fazendo a minha vontade, porque eu sou fiel, cumpro no céu e na terra, e hoje faço, e faço porque eu quero fazer. Deixo-vos um sinal, e esse sinal vem em forma de resposta. Sintam agora, de dentro para fora, a minha presença, diz o Senhor à terra. Pegarão em serpentes, diga, como Moisés. Fala, como Moisés. Aí o texto diz: se beberem alguma coisa mortífera, se beberem alguma coisa mortífera, algum veneno. Sabe como é isso? É tipo assim, veja. Você não conhece o Pablo, certo? Eu conheço. Vocês começaram a conversar, então vou usar esse exemplo. Aí eu venho com a bebida para te matar. Eu estou com um caldo. Eu colhi no campo. Onde que eu colhi? Então, o veneno vem de onde? Certo, aí eu colhi no campo, estou com a erva. Olha, você sabia que o Pablo não gosta de você, né? Aí você toma o veneno. Quem morre, Pablo ou você? Porque no dia da ceia, o sumo da uva que era para te curar vai virar veneno para você. Examine-se o homem na sua própria alma. Coma e beba. Agora veja. Diga, se beberem alguma coisa mortífera. Agora veja, gente. Nos dias de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 41. Veja, nos dias de Eliseu, o próprio Eliseu vai dizer: os profetas estão passando, os filhos dos profetas estão passando por uma dificuldade, estão com fome. Colham ervas e façam um caldo para vocês. Então um moço vai ao campo e o texto bíblico diz que ele colhe. Olha o que ele vai colher. Um deles saiu ao campo e achou uma parra silvestre, né? E encheu sua capa também de um fruto chamado no texto bíblico coloquitindus, que é um fruto venenoso. Essa parra silvestre é uma planta, é uma folha. E ele achou o fruto bonito e trouxe o fruto venenoso. Então, tanto a folha é venenosa como o fruto. Estamos entendendo? Então, a folha vem do quê? Vem da árvore. E o fruto vem de onde? Vem da árvore. Nem toda árvore que tem folha serve para você se deitar debaixo dela. Ela pode produzir sombra, mas ela pode te matar. Por exemplo, a algaroba, ela produz sombra, mas não tem raiz profunda. Na primeira tempestade ela cai, fica debaixo dela. Tem crente que está debaixo de pé de algaroba. Vocês ficaram calados, que talvez estejam. Né? Então. Glória a Deus. E não está mesmo, não sou o pé de algaroba. Estão aqui? Amém. Então ele não conhecia o que colheu. Por isso ele trouxe. Então quando eles começaram a tomar do caldo, porque Eliseu disse assim, olha, veja. Eliseu disse, para
colocar no fogo. Disse, faça um caldo e coloque no fogo. Não sem saber, trouxe. Isso. Trouxe o caldo e pôs no fogo. No caso, trouxe as folhas, fez o caldo com as ervas e o fruto e pôs no fogo. Aí quando começou a ferver, o que parecia ser um alimento era um veneno. Deixa eu aplicar. Né? É tipo, eu te convido para minha casa para um jantar. Eu vou fazer uma comida lá deliciosa. Se bem que eu comprei feita e vou dizer que foi eu que fiz. Claro que não, estou brincando. Tem gente que faz assim, né? Aí você vem comer, certo? Tava boa. Mas durante a comida, qual era o assunto? A vida do irmão. Então você não comeu, você comeu um caldo venenoso. Estão me entendendo? Aí que entra. Quem? Não. Não leve por esse lado, porque ele chamou Jesus para estar ali, só abrindo parênteses, porque ele queria a fama que Jesus tinha. E tem muita gente que quer Jesus em casa por conta da fama, não porque recebeu ele. Porque receber Jesus em casa é uma coisa e receber no coração é outra. Fecha parênteses. Vocês estão aqui ou foram embora? Então diga, tem um caldo venenoso. Certo? Porque quem se reúne para falar do próximo fez uma panela. Não era na panela que estava o caldo? Só que foi o profeta, gente, que disse, vá ao campo e colha ervas. Só que você precisa colher o que você conhece. Eu vou trazer isso aqui que é novo. Nem sempre o novo presta. Nós podemos inovar, né? Porque essa história de trazer o que é novo, às vezes, muda todo o contexto. Então, diga, havia morte na panela, certo? Aí veja, se beberem alguma coisa mortífera, diga, qual é a cura? O poder. Aí você percebe o seguinte, que ele vai fazer o quê? Eliseu diz, tem morte, muitos morreram. Aí ele fez o quê? Diz, pega farinha. Quando ele põe farinha, desde quando farinha é antídoto? Não, segura, Dimas. Desde quando farinha é antídoto para caldo venenoso? Mas aí eu quero que você diga isso aqui. Porque a farinha é ingrediente base do pão, né? Quem se reúne para falar da vida do outro não sabe o poder que a palavra tem. Aleluia. Agora, quando a gente faz uma reunião como essa, nós estamos falando do quê? Tem farinha aqui ou não? Então, o farinha gera o quê? Vida por quê? Porque farinha se espalha. Dá um glória a Deus com farinha na boca. Então tem vida na panela. O que era morte, diga, passou a ser vida. Passou a ser vida. Recebe aí, em nome de Jesus. Então o texto diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos. Diga o que é isso. Quando nós entendemos a autoridade de Cristo, o poder dele é manifesto em nós. Aleluia. Alô. Mike, você lembra dessa parte? Eu acho que Dimas também, Araújo também. No capítulo 20, versículo 22 do Evangelho segundo escreveu João, depois da ressurreição, Jesus vai dizer, Pai seja convosco 2 vezes, não é assim? Aí ele olha para os discípulos e diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Capítulo 20, verso 22 do Evangelho segundo escreveu João. Quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, aí Jesus fala assim, diz, recebeu o Espírito. Nesse momento acontece o que está escrito em Efésios 1:13. E vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Diga, receberam o Espírito.
Pastor, e Atos 2:2? Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eu já vesti. Aleluia. Revestimento. Vocês vão revestir. Estão me entendendo? A capa de Elias reveste Eliseu. Ou você acha que Eliseu não tinha uma capa? Mas, ok, escutem. Ok, ele não falou isso? Só que muito antes de Jesus morrer, na primeira comissão, Jesus mandou 70 para onde? Para as aldeias. E o que foi que eles disseram? Senhor, os demônios se submetem a nós. Diga como? Gente, se Jesus delegou poder pela autorização, dizendo, vão em meu nome, e o Espírito não estava neles... Meu Deus. Não. Eles foram crus, né? Eles chegaram sem o Espírito, aí diziam assim, em nome de Jesus, que está lá em Cafarnaum. Sai! Aleluia! Aleluia! Diga, manifestando o poder Manifestando o poder pela autoridade que pela ele autoridade que está nele. Aleluia! Aí diga como é isso. Como é isso? É a mesma coisa que o centurião fez. Diz só uma palavra. Aleluia! Oh, meu Deus. Faz assim com a tua mão direita e segura pela fé. Diga, agora eu entendo. Agora eu entendo! Aleluia! Satanás, eu estou voltando para casa. Voltando pra cá! Aleluia. Aleluia! Aleluia! Sou glória! Aleluia! Aleluia. É para quebrar tudo, viu? Ô, pastor, vou perguntar. Faça. Mas eles têm autoridade de Cristo, né? E os ímpios que sempre falam, está repreendido em nome de Jesus, que nem conhece Cristo, nem tem Cristo, mas sempre repreende o Paulo. Aí repreende em vão. É como se, por exemplo, A autoridade não foi concedida para ele. Popular na boca de ímpio. deixa eu dar um exemplo simples. Em nosso meio nós temos uma pessoa que exerce uma função usando uma farda. Ele tem legalidade para prender, certo? Ou dar voz de prisão. Poder de polícia, né? Poder de polícia. Então não tem uma farda. Quando ele está fardado, ele está caracterizado. Ou seja, o bandido vai conhecê-lo por quê? Então, aí tem uma autoridade que é sobre o poder, certo? E ele tem autoridade pelo poder que é dado de portar uma arma e usá-la se for necessário, sim ou não? Aí o bandido tem, se ele anda com a arma, é ilegal. Então, o ímpio está usando uma arma ilegal. E isso tem um exemplo. Aí por isso que Satanás o laça. Eu não sei se algumas pessoas já viram, mas tem um vídeo que o policial prende um ladrão e ele não prende. E ali a forma que ele fala, eu acho que já vi. Ele, de várias, começa a falar pode criança, pode velho e tal. E o rapaz, por esse jargão, ser da boca ser fácil, ele diz, está repreendido. E ali aquele demônio enfurece de uma tal forma que ele diz, que autoridade tem para repreender nós? É. Aqueles exorcistas ambulantes aí. Sim. É O que disse em nome do Jesus que Paulo prega, né? Aí o demônio diz o quê? Olha, vocês não sabem, mas os nossos nomes são divulgados no céu. Tem gente que diz, eu não sou muito conhecido em rede social, não tenho muitos seguidores. Mas se você fez algo, né, para o reino, teu nome roda no céu. Aleluia. É. Eles divulgam. É a mesma coisa. Porque ele não vai dizer, ele vai dizer, eu conheço Jesus, conheço Paulo. Quem és tu? Paulo. O nome de Paulo está Ele disse, eu conheço Jesus, conheço Paulo. Ele conhece tanto que ele não fala nem o nome de Saulo, que era o nome dele. Também Saulo chamado Paulo. Se eu conheço Jesus, conheço Paulo. Quem és tu?
Qual foi o poder que foi te dado? Estão me entendendo? Amém. Como volta para Moisés, né? Até Moisés conhecer Deus face a face na sarça, ele só conhecia de ouvir. Mas até ele chegar a Faraó, Deus teve que mostrar. Ele conhecia de ouvir por Jetro, né? Lá no Egito não conhecia nada de Deus. Passou a conhecer nos 40 anos que ficou no deserto, porque se conhece Deus no deserto. Amém? Glória a Deus. Então o que foi que Jesus nos deu? Autoridade. Poder. Isso que o Marco está dizendo seria tipo, a pergunta é: queres exercer esse poder sobre a autoridade de quem? Então, Cristo nos dá poder. isso, a autoridade de Cristo nos dá poder, certo? Eu sei que você, em outro texto, você vai dizer, eis que vos dou poder e a autoridade é de Cristo. E o poder é exercido pela autoridade dele, certo? Vamos lá, Lucas capítulo 10. Para a gente concluir essa primeira parte e... Paulo, ele não pegou uma música, mas pela uma vírgula, uma serpente. Não. Esperaram ele morrer. E ele estava colhendo gravetos. A serpente só mordeu porque percebeu o fogo. Eu quero ver qual é a de vocês, né? Se continuasse os gravetos molhados, ela não tinha se revelado, né? Enquanto você está frio, não acontece nada. Mas quando você começa a aquecer em Deus, ou seja, Deus começa a te aquecer, as coisas começam a acontecerem. Aleluia. Aí você sem discernimento diz, está sendo pra mim. Se o negócio está apertando, meu, porque Deus é na tua vida, deixa de ser frouxo. Aleluia. Aprenda a ser crente. as coisas apertam, mas não nos matam. Não. Ela só morde porque ele estava ali na mão. Então, Lucas capítulo 10, ele morreu? Diga, o que te morde, ou me morde, não me mata. Estou fazendo um livro de autoria. Repita aí, mestre, por favor. Repita aí o que eu falei, foi a minha autoria. Repita aí a minha autoria. Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Vamos lá. Tudo que eu falei. Capítulo 10, versículo 17 em diante. Quem sabe, pessoal? E voltaram os 70 cheios de gozo, dizendo, Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu. E Jesus disse, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou Poder. para quê? Serpentes. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Glória a Deus. Qual é a autoridade que Cristo está dando? Ele está dizendo, eu te dou poder sob essa autoridade, né? Não é assim, Dimas? Aí, a partir daí, entendendo agora, em determinada situação da sua vida, você sofre se quiser. Em determinada situação da sua vida, você sofre se quiser. Ok? Por quê? Querem saber por quê? Ó, a mulher sabe quando o urubu está voando sobre ela. E o homem sabe quando a pomba, não a pomba do espírito, gira, está vindo sobre ele.
Ele sabe. Ele entende, ele cai se quiser. Fugiu. A natureza chamava para cima. Mas o que foi que ele fez? Isso é o quê? Poder. Poder sobre o próprio corpo. Porque mais é, e eu falo isso com propriedade, sabe? Mais é conquistar várias vezes o que eu tenho do que ser conquistado pelas coisas do mundo. Em outras palavras, falando para casais, né? Eu vou deixar isso aqui, ouvir, vou repetir, coisa boa tem que ser. Não escandaliza. O homem tem uma sereia em casa e se agarra com uma piranha. Ele é tragado. Repita essa frase do ovo. Repita a frase do ovo. A piranha come. É o escriba, é o escriba. Verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Ele diz sobre a força do inimigo? Não. Toda. Para encerrar essa parte, né, e nós passarmos para outra parte, só para vocês terem ideia, repete comigo isso aqui, que eu fiz de outra forma. Você já aprendeu de uma forma, eu falei de outra. Diga, o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Diga, o espírito é amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. Ok, diga, o amor é fraternal, amigo, romântico e incondicional. Certo. Então, veja. No homem, diga, a alma tem os seus atributos. Então, desta alma se entende o intelecto, o sentimento e a vontade. Certo? A esperança está onde? Onde é que ela está? No espírito. Então, diga, o que é esperança? O que é esperança? Um sentimento de quem vê. Certo? O sentimento de quem vê. Tipo assim, como possível a realização de algo. Não. Vê como possível a realização de algo. Ok. Só que também, diga, e a fé? Bom, a esperança não pode ser tida como poder. Mas a fé, sim. Porque Paulo diz que a fé é um dom. E nós temos esperança e estamos dizendo, é fé. Não. Porque a esperança é a semente na mão. E a fé é a semente plantada. Aleluia. É por isso que a fé sem obras, Aleluia. Deus já não fez na sua vida, na vida de muitos, por causa da sua fraqueza. E qual é a sua fraqueza? O medo. O homem de Deus não espera a chuva, ele prepara a terra. Aleluia! Glória a Jesus! Diga o que é fé. O que é fé? Certeza. No nosso dicionário, conhecimento íntimo ou expresso. Convicção. Diga o que é isso. Eu sei em quem eu tenho. Você Está com a semente na mão esperando chover. Eu tenho esperança que vai chover. quando chove a terra está mole, é fácil preparar. A fé. Eu vou plantar porque eu sei que vai chover. Você planta em terra seca, mas isso é a ordem natural. Na ordem espiritual, não. É assim, tipo, essa terra não produz. A menina pregou ontem uma mensagem linda, mas tipo, é Isaac em Gerar. Os filisteus plantavam em Gerar e não colhiam nada, meu. Se essa terra é infértil, quando Isaac chegou,
plantou em um ano, colheu 100 por um grão. Se tem alguma coisa estranha com esse camarada, aí o rei diz, ó, parte daqui. Desaparece daqui. Essa terra não produz, passou a produzir porque você chegou. É simples. Esses dias eu estava lá no comércio e eu fui lá para fazer uma oração. Não porque era eu, mas porque o poder que é dado a mim pela autoridade de Cristo, que não sou eu, vou fazer oração em nome de quem? Sim ou não? Se eu colocar essa... Nem Jesus fez isso, gente. Jesus não fez isso. A fama de Jesus chegava primeiro. Digo o que é que Jesus fazia. Quando ele chegava, ele mandava a fama ir embora. Ela partia. Até os irmãos de Jesus cobraram isso dele. Manifesta-te na festa. E Jesus disse, não. Não é assim, não. E houve um controle. Mas hoje o que é que a gente tem? Ele é até engraçado. Tá? É contraditório? Não. Rede social. Estou usando. Mas estou usando para ensinar. Está fechado. Eu não divulgo muito, se bem que era para divulgar os nossos ensinos. Não divulgo. Ninguém viu. Não, porque eu sei que o Espírito Santo é o maior divulgador. Tem gente lá no passado que vivia pagando para pregar. Vocês sabem disso. Era R$2.000, que era para ficar na vitrine, ficar conhecido. Né? Hoje é fácil. E eu vou falar nisso. Profetizar o tempo todo na rede social. É só profecia. Então, vamos lá, vamos falar aqui 30 segundos. Aí 30 segundos de quê? Não tem nada de correção, é só coisa boa. Sabe o que é isso? É os lugares que eu já passei. Como é que foi o culto? Foi um manto. Foi tremendo o culto. Pergunta pela palavra, para ver se ele sabe. Não, aí tipo, o mentiroso continua sendo mentiroso. O ladrão continua roubando, a prostituta continua se vendendo, a pombagira continua atulando. Não há mudança, porque sem a palavra, sem o pão, a panela tem um caldo, e esse caldo mata, né? Usando para esse momento agora. Diga amém pelo entendimento. Amém. Ok? Mas eu vou fazer uma pergunta só relacionada a esse versículo aqui. Vamos lá. Esse que eu vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Ele não vai querer, mas eu vou fazer. Isso é espiritual, viu? Não vai pegar numa cobra por aí não, que o cancão vai piar pro seu lado. Certo. Deixa eu pegar o entendimento aqui. Mesmo que o Pablo não goste, mas eu tenho certeza com ele. Pablo foi certa feita, pelo pastor lá, expulsar um demônio na casa de uma abençoada lá e expulsou, tranquilo. Certo. Fez a obra. Quando ele ia saindo de lá, se me fala a memória que me corrija, O demônio entrou nele. Ele esqueceu algo nessa casa. Ele passou pelo caminho ali, vamos dizer ali, do viaduto normal, foi para casa. Ele teve que voltar e ele foi. Quando ele chegou na casa lá da pessoa, pegou o que tinha que pegar e voltou para casa. Tava tudo bem, expulsou o demônio. Quando voltou para casa, a PRF parou ele lá e deu uma multa nele. Tem alguma coisa relacionada a isso? Questão de mexer, vamos dizer assim, com o mundo espiritual e ser afetado em alguma área? Mas ele estava certo? Estava errado. Então. Tem nada. Seria Seria espiritual. É. Você estiver dizendo assim, eu podia estar em casa e não Não, você foi. Esse pastor que fez isso. Homem não me mude não, expulsei um demônio. Você tem um papo policial. É porque acharam um defeito do Ele passou pelo viaduto uma primeira vez, passou tranquilo, não tinha nada. Aí teve que voltar. Aí quando voltou, do nada apareceu lá e parou. Assim, vamos dizer assim, que há um ditado popular no mundo pentecostal. Se mexer nesse ninho aqui... Eu vou trazer para o ponto de vista que você quer, certo? Ok. Escute. Algumas coisas acontecem na nossa vida para ver se você murmura. Eu que seria murmurar? Para que eu fui? O que foi mais caro? A multa que você pagou ou o demônio que você expulsou? Fique de pé. Vamos parar para a pausa agora e voltamos daqui a pouco, tá, pessoal? Não sai daí, não.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar ok aqui para parar o vídeo e depois voltamos. Nós vamos passar mais ou menos uns 40 minutos de pausa, tá, gente? Então aguarda aí que a gente já volta. Então, Dalinha, assim que eu